Boa noite, meus queridos. Então, estou gravando aqui a aula sobre corrente elétrica. Estou aqui no campus, vocês perceberam, estou na minha sala, estou aqui gravando. Hoje a gente fez a entrega de 100 máscaras, né, esses protetores faciais que foram impressos nas impressoras 3D aqui no campus. Então, entregamos 100 máscaras hoje para a Prefeitura Municipal de Brusque. Então, ainda estou com alguns problemas ali em umas impressoras. Então, estou aqui no campus, 6h15 da noite, realmente até umas 9 horas da noite. Eu espero que eu vou lá embora, tá? Então, estou gravando agora à noite, porque amanhã de manhã eu quero postar essa aula para vocês. Espero que vocês gostem aí da aula, né? Que eu não sou youtuber. Se vocês tiverem saudade do campus, eu mostro um pouquinho o campus para vocês, né? Não sei se vocês vão conseguir ver muito mais. Ó, o campus lá. Vocês mataram um pouquinho a saudade aí do campus. Espero que vocês estejam bem. Vou ir ali fora também mostrar um pouco, já que tirei o celular do apoio, tá? Então, torço que todo mundo esteja bem. Espero que vocês gostem da aula. Eu não sou nenhum youtuber, né? Ó, lá tá o nosso Éder. Um oi aí para tu. Terceiro ano. Eu vou gravar o vídeo com o terceiro ano. Para A e B junto, né? Ah, o Faquini e o outro que eu esqueci o nome, que eu nunca me lembro o nome de ninguém. O Eric. Mandei um abraço aí para a galera. São os formados do ano passado. Então, o Faquinho está aqui para fazer uma entrevista, que o Faquinho está trabalhando na rádio sobre as impressoras 3D, né? Sobre as máscaras. Então, agora vamos começar para realmente o que interessa, que é a aula, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui a apresentar. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint. Espero que vocês gostem da apresentação. Né? Realmente, novamente peço desculpa, porque eu não sou youtuber, nada, mas vamos tentar aqui fazer a melhor apresentação possível. Então vamos lá. Então vamos começar a falar sobre corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, né, vocês podem já ter notado que ela pode acontecer tanto no ar, na água, tá, ou em fios. Aqui a gente vai estudar mais aqui a que acontece nos fios, né, nos condutores elétricos. Aqui tem um exemplo aí, a foto de um raio caindo, da energia passando pelo fio, né? Claro que é só uma gravura, né? Não é a realidade ali. E a de baixo realmente é uma foto real, né? Que é a foto das bobinas de Tesla, né? Então, o sonho de Tesla é que ele pudesse distribuir a energia elétrica não através de cabos, porque isso limitava, mas através do ar. Então, esse era o maior sonho de Tesla, tá? O Tesla foi praticamente o pai da corrente alternada, né, da energia alternada que a gente usa hoje em dia nas tomadas aí. Tá? Então, foi uma pessoa muito importante para a questão da energia elétrica. Então, por isso ali uma foto só para lembrar dele. Então, vamos lá. O que na verdade é essa corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que os movimentos dos elétrons, né? A gente sabe que quem tem o elétron e o próton, né? O elétron com carga negativa e o próton com carga positiva, é o que tem essa eletricidade, essa carga elétrica. Então, a corrente é o movimento dos elétrons, já que o próton ele está fixo na rede, né? Então, dentro de um cabo, ele não se movimenta. Quem se movimenta é apenas os elétrons livres, tá? Então, esses elétrons livres, eles se movimentam pelo cabo, né? Carregando a corrente. Então, a corrente elétrica é diretamente proporcional à quantidade de elétrons que passam por esse cabo. Alguns materiais têm maior facilidade, outros têm uma dificuldade maior de passar ou não
esses elétrons, né? Então, tem materiais que são condutores, como cobre, né, alumínio, ouro, e outros como plástico, borracha, não são condutores. Isso é devido à quantidade de elétrons livres que esses materiais têm. Quanto mais elétrons livres, é mais fácil ele percorrer o caminho. Então, são melhores condutores, né? O plástico ele não tem tanto elétron livre, então ele tem uma dificuldade maior, ele conduz com muita dificuldade a esses elétrons por dentro dele. Então, né, esses elétrons livres, se a gente observar na primeira figura, eles estão aqui, ó, indo de um lado para o outro, né, viajando dentro do material, indo para um lado para o outro. Não tem uma corrente elétrica, porque se eu somar todas as direções e sentidos de todos esses elétrons, vai dar um somatório nulo, porque cada um vai para um lado, é uma coisa desordenada, é um negócio caótico, tá? Mas agora, quando eu aplico uma tensão aqui na bateria, qual é o sentido? Né? O sentido dos elétrons, eles param de ser caóticos, como aqui na parte superior, e começam a ter um sentido, né? Então, aqui na bateria, os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo da bateria. Então, a corrente elétrica agora tem um sentido. Então, o movimento desses elétrons forma uma corrente elétrica. Só uma coisa aqui para lembrar vocês, a corrente elétrica do elétron, né? Vocês podem dizer que está nesse sentido para onde o elétron está indo, mas não se engane, a corrente elétrica é definida sempre no sentido contrário. Então, se os elétrons estão vindo para cá, a corrente elétrica está apontando na outra direção. E, professor, mas coisa complicada. Não, isso aí é só uma convenção, tá? Então, a corrente elétrica sempre aponta no sentido contrário para onde os elétrons estão indo, tá? Então, os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo. Só que a corrente elétrica, né, que a gente diz, a gente só convencionou que ela vai no sentido contrário, tá? É só uma convenção, porque já tinha sido adotado isso antes de descobrirem que quem carrega a energia é o elétron. Então, para não modificar isso, eles só convencionaram que a corrente elétrica é no sentido contrário do movimento dos elétrons. Tudo bem? Então, que tipo de corrente a gente tem? Né? Como eu falei lá no começo, o Tesla é o pai da corrente alternada, mas a gente também tem corrente contínua. A corrente contínua é a que está nas pilhas, tá? E a corrente alternada é a que a gente está na nossa tomada. Então, quando vocês põem lá o carregador, alguma coisa, aquela tomada tem uma corrente alternada. Qual é a diferença deles? Vamos ver se abre aqui. Opa. Vamos ver se vai dar certo aqui a apresentação aqui. Então, aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração que eu peguei aqui de um site. Corrente contínua, os elétrons vão todos para o mesmo lado. Agora, já na corrente alternada, o que acontece com os elétrons? Eles vão para um lado e voltam, vão para um lado e voltam, vão para um lado e voltam, tá? Vão e voltam, vão e voltam. Tá? Essa aí é a corrente alternada, essa é a diferença, tá? Por isso que na nossa tomada é 220, na verdade ele vai 220 menos 220, 220 menos 220. Para que isso? Para que o elétron vá de um lado para o outro lado. E isso acontece 60 vezes por segundo. Por isso que a gente diz que nossa tensão, a nossa corrente elétrica é de 60 Hz, porque isso repete 60 vezes por segundo. Tudo bem? Agora vamos calcular essa intensidade da corrente elétrica. Como que a gente consegue calcular a corrente elétrica? Então eu falei para vocês que depende dos elétrons, né? Mas na verdade vai depender da quantidade de cargas. Então vai depender do número de elétrons que passam. Passam por onde? Por dentro desse fio. Como que eu vou calcular isso? Aqui a gente faz um corte transversal nesse fio. Como está aqui, ó. Isso aqui é um corte transversal, uma secção reta de um fio. Daí eu vou contar quantos elétrons passam por aqui num determinado tempo. Esse tempo eu vou chamar de ΔT.
O número de elétrons, basta eu multiplicar pela carga elementar do elétrons, eu vou ter quem? O Q. Quem é o Q mesmo, que a gente já viu? Quantidade de carga. Então, a corrente elétrica, como está escrito, na verdade, a intensidade da corrente elétrica é definida como a razão entre o módulo da quantidade de carga Q, que atravessa certa secção transversal, do contor em um intervalo de tempo ΔT. Então, quanto mais elétrons passam num tempo menor, maior vai ser a minha intensidade da corrente elétrica. A gente usa o I porque é a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, por isso que a gente acaba adotando o I para a corrente elétrica. Q, quantidade de carga, e ΔT, variação do tempo. Tá? Então, é bem simples calcular. Tá? Se der o número de elétrons que passa por ali, né, eu sei que a quantidade de carga é o número de elétrons, é igual, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Assim eu consigo calcular a quantidade de carga se eu precisar. Ok? Isso aí vai cair nos exercícios, então é importante se lembrar, isso é lá do começo da aula, das primeiras aulas. Tá? Então é importante saber calcular essa quantidade de carga. Tranquilo? A unidade dele, a unidade da corrente elétrica, né, da intensidade da corrente elétrica é o ampere, que a gente chama do A, né? É uma homenagem ao André-Marie Ampère, que é um francês, tá? Foi físico, filósofo, né? Parece até com tá gravado, não posso falar o nome. É cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo, tá? Então, só que o importante é que o ampere é uma unidade base do sistema internacional. Isso quando vocês lá entraram no primeiro ano aqui no IFC, eu falei da unidade básica, são 7 unidades básicas, tá? Unidade base do sistema internacional, tá? E uma delas é o ampere, tá? Então, o ampere é uma das principais, participa dessas 7 unidades base. Entre essas 7 unidades base, eu posso citar, só para vocês terem a importância do ampere, é igual ao quilograma, o tempo, o metro, tá? Os segundos, metro, quilograma, ampere. Só para vocês entenderem como é importante o ampere na física, né? Como ele é uma unidade base da física. E tá, o que impede esses elétrons de passar, a gente chama de uma resistência elétrica. Se vocês observarem aqui na figura, a tensão está empurrando, a tensão é medida em volt, e o ampere está aqui no meio sendo empurrado. Só que quem está trancando é o ohm. Esse ohm a gente vai ver que é a nossa resistência elétrica. Isso é devido a esse movimento aqui, porque esse elétron não consegue ir em linha reta. Ele vai encontrar o quê? O núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons. Então ele vai chocar ali, às vezes ele pode voltar, pode bater um outro, então ele vai ter uma certa resistência, não consegue passar livremente por esse caminho, tá? Então essa resistência elétrica é dada por essa dificuldade de passar, que os elétrons têm em passar pelos núcleos, pelo caminho que ele vai ter que passar ali, tá? Nessas colisões, a gente tem um calor gerado, que a gente vai chamar de efeito Joule, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ok? Então, aqui, só para vocês entenderem, a tensão vai tentar fazer a corrente elétrica aumentar, e quem vai trancar é a resistência. E nisso a gente tem a primeira lei de Ohm. Tá? Ohm também foi um grande físico, tá? E deu a origem à unidade da resistência elétrica, que a gente chama de Ohm. Tá? E como que a gente calcula a resistência elétrica? É só pegar a tensão, que eu chamei de V aqui, e dividir pela corrente elétrica, pela intensidade da corrente elétrica, que é o I. Tá? O que acontece? Mas muitas vezes vocês vão ter que usar
vocês podem usar essa forma de qualquer maneira, né? Porque vocês podem ver que vocês podem trabalhar essa forma de um lado para o outro. Posso pegar o I, que está dividindo aqui, ó, passar para cá, opa, passar o para cá e trazer o R aqui no lugar. Aqui eu tenho um esqueminha para vocês entenderem como que vocês podem encontrar facilmente essa relação que é a primeira lentiômica. Estão vendo que isso aqui forma um triângulo, tá? Então, o V, ele vai ficar sobre o I, então a resistência vai ser igual a V sobre I. Aqui, ó, V sobre I. Então, o de cima sempre vai ficar em cima, e o de baixo embaixo, aqui, ó, o I, tá? Então, a resistência elétrica é igual a V sobre I. No outro caso, eu posso ter aqui, ó, V sobre R. V sobre R, quem vai ser igual? A corrente elétrica é igual a V sobre R. Tá? E o V, ó, os dois aqui estão um do ladinho do outro, então eles estão multiplicando um do lado do outro. Então, a tensão, né? O V vai ser igual a corrente vezes a intensidade da corrente elétrica vezes a resistência, tá? Então, essas são as fórmulas que vocês podem usar, né? É sempre a mesma. Quem preferir pode só mexer com essa aqui sem problema nenhum, e quem quiser pode usar esse método para descobrir a melhor maneira de usar a fórmula, tá? Não esqueçam, isso é apenas usado para resistores ômicos, que é o que a gente vai ver agora, tá? No próximo slide, depois desse. Agora, primeiramente, só vou mostrar aqui a representação dos resistores. Nos componentes elétricos, né, se abrir uma placa-mãe, qualquer peça, uma televisão, qualquer coisa elétrica, vocês vão ver que tem esses resistores aqui, ó. Esses resistores, essas cores aqui dos resistores são para dizer o valor, né, de resistência dele. E eu posso representar dessa maneira, que esse aqui é mais comum usado na Europa, e dessa maneira, que é muito usado nos Estados Unidos, no Japão, e aqui no Brasil também a gente sempre usa mais essa maneira aqui, tá? Na maneira de baixo, os 3 risquinhos. Então, essa é a maneira de representar o resistor. Agora, como eu falei, a gente vai ver o que é um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico. Resistor ôhmico obedece essa relação. Então, se eu ver um gráfico, tensão, aqui, desculpa lá, era V e aqui está U, mas aqui, ó, aqui pode ser o V também, tá? É a mesma coisa, U e V, a gente são ambas as letras usadas para tensão, tá? Então, aqui é a tensão e aqui é a corrente. Então, o resistor ôhmico tem esse comportamento, tem uma reta aqui, ó. Então, como o resistor ôhmico, quando eu fazer um gráfico tensão pela corrente, eu tenho uma reta. O não ôhmico, eu vou ter uma curva assim ou uma curva assim, tá? Pode ir para cima, para baixo, tanto faz. Esses são resistores não ôhmicos. Eles não têm esse comportamento aqui do resistor ôhmico, tá? Então, o resistor ôhmico é o mais simples, é o que a gente vai trabalhar aqui mais, é o resistor ôhmico. O resistor não ôhmico é mais complicadinho para trabalhar, então vocês não trabalham tanto aqui no ensino médio, mas é importante vocês conhecerem a diferença de um para o outro, tá? Como eu falei, né, as cores têm a ver com o valor desses resistores. Então, aqui, ó, se vocês observarem, tem um código de cores. Os resistores padrão possuem 4 faixas, que são essas aqui, ó. A primeira faixa quer dizer o primeiro dígito, a segunda faixa quer dizer o segundo dígito, e a terceira faixa é o multiplicador. Tá? Eu não vou fazer aqui qual é o valor desse aqui, por um simples fato que eu nunca consegui ver as cores desses resistores aí, né? Mas quem não é daltônico consegue ver e consegue ver o valor normal desses resistores. Enquanto a gente tinha que trabalhar com resistores, sempre a gente trabalhava em equipe, um da equipe que não era daltônico separava os resistores, eu apenas montava o sistema, né?
Claro que ele tinha que dizer onde qual era o valor daquele resistor para eu conseguir montar o sistema corretamente, tá? Mas essas cores aqui, ó, são para ver o valor desse resistor. Esses resistores que têm 5 faixas, eles têm uma tolerância melhor, tem 1% de tolerância, tá? Então, eles têm uma... Esse aqui, nesse caso, é 1% de tolerância, mas eles contêm uma pressão melhor. Eles têm uma pressão bem maior os que têm 5 faixas, tá? Então, aqui é só para vocês ilustrar, né? Eu nunca cobro isso, mas para quem trabalhar com eletrônica é importante, muito importante saber isso aí. Então, era isso aí por hoje, tá, pessoal? Eu não vou fazer nenhum exemplo agora, porque na próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos. Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês fazerem, bem simples, tá? Eu vou colocar uma listinha ali também simples. Não precisa entregar agora, a lista é mais para o final, porque eu vou passar outra lista e vocês entreguem as duas listas junto, ok? Tá? Se eu pedir para as listas de exercícios ser entregue até dia 30, mas poucos exercícios, são 10 exercícios, então 10, 12 exercícios. Não se preocupem com isso, que vocês vão fazer rapidamente. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ah, sei que não é fácil ficar assistindo a aula no computador, mas imagine para nós que temos que preparar essas aulas, né? Tudo isso no PowerPoint, que demora um tempo, e ainda tem que gravar o vídeo, às vezes o computador não quer funcionar, tá? Mas estamos aí, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo tem dificuldades também, né? Espero que vocês gostem aí do vídeo e, por favor, né, lá nos comentários do YouTube podem comentar lá se gostaram, se não gostaram, o que pode melhorar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem bem, tá? Agora vamos aqui tentar parar a gravação. Valeu, galera.